Sejam muito bem-vindos aqui no nosso encontro. Este evento ele foi idealizado por 3 farmacêuticas apaixonadas pela farmácia hospitalar, que se uniram e não mediram esforços para que estivéssemos aqui reunidos hoje. Eu, Cláudia e Ana Paula, estamos aqui motivadas pela nossa paixão pela farmácia hospitalar, por quanto a gente sabe que é importante a gente estar interagindo e discutindo esse tema. Então, por esse motivo, eu agradeço primeiro a Cláudia Calduro, por aceitar esse desafio. Estamos aqui unidas pela mesma causa. Nós não nos conhecemos pessoalmente, por curiosidade, a gente se encontrou aí nas redes sociais. Nossos pensamentos aí, nossas ideias são muito próximas e foi isso que nos uniu e nós chegamos até aqui. Agradeço a Ana Paula, minha amiga e parceira desde a faculdade. Por coincidência, eu não acredito em coincidência, mas por coincidência, o destino nos colocou juntas de novo e ela aceitou aí esse convite e não mediu esforços para fazer esse evento acontecer. Agradeço a Luciana Ruiz, da agência RP4, que fez toda a nossa campanha de marketing, e agradeço ao Robson, nosso suporte de TI, que está aqui para nos auxiliar durante todo o evento. E eu agradeço a vocês, todos farmacêuticos aqui presentes, que fizeram a sua inscrição e toparam ser um farmacêutico em ação. Convido, então, a farmacêutica Cláudia Calduro com o tema Farmácia 4.0 e o farmacêutico hospitalar, os desafios da gestão de pessoas. Cláudia, seja bem-vinda. Flávia, muito obrigada aí por essa jornada aí que a gente trilhou, né, para conseguir, com a Ana Paula também. E é o seguinte, gente, primeiro, né, agradecer ao tempo de vocês que vocês estão aqui conosco, né, para participar dessa troca de conhecimentos, né. Eu sou farmacêutica, apesar de já ter colocado lá, eu sou farmacêutica, eu fiz 20 anos de formada o ano passado, me formei aqui pela PUC do Rio Grande do Sul, e moro aqui em Porto Alegre, mas já morei no Rio também, trabalhei em alguns hospitais do Rio de Janeiro, e eu trago aqui um pouco, então, do que eu considero algo muito importante na farmácia hospitalar, que é os processos, né? E quando a gente fala de processos, a gente fala de toda a cadeia, tudo desde antes do medicamento chegar no hospital, até mesmo quando ele é dispensado para o paciente e também quando ele, por razões que acontecem na nossa rotina, ele retorna. Então, toda essa cadeia, né, todos esses processos são interligados. E o que é a farmácia 4.0, né? É um desafio que a gente tem e ela vem muito de encontro ao hospital inteligente, né? O que se fala, o que a gente quer dizer quando a gente fala em hospital inteligente? Hoje em dia, a tecnologia, a automação, é inevitável que eles estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia, né? E temos que usar isso a nosso favor, né? Usar essa rede toda para nos apoiar na nossa gestão, né? Então, o hospital inteligente, ele se caracteriza para um hospital que tenha conexão não só entre os setores, né, a conexão física, mas a conexão das informações que cada local ele pode, então, nos apoiar para que a gente tenha resultados melhores, né? O uso de dados, né? Como que são esse uso de dados? Os dados, tanto aqueles dados que eles que eles vêm, né, através dos nossos softwares de gestão, aqueles softwares que a gente utiliza no dia a dia para controle de estoque, para gerenciamento de compras, para inventário, né, para unitarização, para tudo. Então, esse uso de dados são importantes porque eles nos auxiliam na nossa gestão dos indicadores, né? É muito importante que o farmacêutico hospitalar, ele cada vez mais se aprimore dos seus indicadores, né? Utilize esses indicadores para facilitar, né? Para a gente poder enxergar como que está, né, o nosso serviço, como que estão os nossos processos e trabalhar em cima de melhorias, né? A interação entre as pessoas é fundamental, então mesmo que a gente tenha tecnologias, automação, qualquer tipo de avanço tecnológico que vira a ter, né, a gente sempre vai ter as pessoas trabalhando ali, né? Então, essa interação máquina e homem, ela é importante, ela não vai deixar de existir, né? Por que a gente tem que pensar nisso? Porque quando a gente fala um hospital inteligente, com esse uso com essa conexão toda, a gente está falando em rastreabilidade de processos. Então, a gente tem que saber todo o andamento do medicamento, do material médico, né, das OPMS, a gente tem que saber desde antes dela chegar e todo o caminho que ela vai traçar. E que isso seja de uma forma que a gente consiga observar isso
de anos anteriores, né, de fazer uma previsão de consumo e tudo mais. E essa integração digital, ela é fundamental na nossa gestão, né? Eu vejo, tem muitos farmacêuticos que eu trabalho que se utilizam muito, né? Eu trabalho com tabela de Excel, eu alimento minhas informações diárias em tabela de Excel. Eu adoro o Excel também, ele é fantástico, mas ele não se alimenta sozinho. Ele não tem ele não dá um momento atual, né? E hoje em dia, com todos os tipos de sistemas que a gente tem, a gente consegue, nesse exato momento, saber o que está acontecendo, né? Seja, por exemplo, na minha análise de controle de validade de medicamentos, seja na minha análise pegando aqui alguns exemplos de medicamentos que tem que unitarizar, né? Passando, assim, pelos processos da farmácia. Então, assim, essa integração e essas formas de se utilizar os dados é importante justamente para que a gente possa melhorar, né? Para que a gente não passe o nosso dia inteiro apagando incêndio e não sabendo resolver problemas que eles são previsíveis, né? Então, quando eu vejo assim o pessoal alimentando as tabelas de Excel, eu penso assim, será que talvez um relatório no sistema não possa te dar isso? Será que talvez a máquina que tu utiliza para unitarizar, será que ela não pode te alimentar com alguns dados importantes na tua gestão? Será que, por exemplo, o teu dispensário eletrônico, para quem trabalha com dispensário eletrônico, ou tem a intenção de trabalhar com ele, será que eu estou utilizando ele de uma forma inteligente, que eu possa receber esses relatórios, que eu possa ter esses relatórios e usar ele na minha gestão, né? Cada vez mais a gente tem que trabalhar com a questão do desperdício, né? E eu não falo só o desperdício do medicamento que vai fora, de uma avaria, eu falo do desperdício do nosso tempo, do desperdício da nossa locomoção entre os hospitais. Então, quando a gente trabalha de uma forma mais conectada, a gente consegue evitar e consegue agilizar muitos processos, tá? E como é que funciona, como é que eu entendo tudo isso, né? Tudo tem que ter um equilíbrio, né? São fatores interdependentes. Então, eu vejo, assim, com muita... como é que eu acho que essa sincronia tem que acontecer? A gente tem, de um lado, os processos, do outro lado, as pessoas e a tecnologia trabalhando ao encontro disso, né? Nenhum deles vai conseguir trabalhar sozinho. Se a gente botar uma máquina lá, ela não funciona. Se eu deixar somente pessoas trabalhando sem um arsenal tecnológico, é muito problemático. Ao mesmo tempo, se eu não organizar meus processos, eu posso ter o robô mais ultra mega top e pagar lá não sei quantos milhões de euros para ele. Se eu não conseguir ajustar o meu processo, de nada adianta, né? Então, assim, mesmo que a gente tenha máquinas, robôs, automação, sistemas ultra inteligentes de análise de dados, eu tenho que capacitar as pessoas para que essas pessoas consigam utilizar esses dados da melhor forma, né? E eu vejo muito farmacêutico aqui, claro que esse evento é sobre farmácia, né? Da gente também estar aberto, né, a querer fazer isso, a enxergar isso com bons olhos e falar assim, nossa, eu vou agora, a partir desse momento, utilizar isso para melhorar a minha gestão, para eu ter mais tempo de, talvez, conseguir fazer análises melhores, né? Então, é uma mudança de cultura, né? Eu já ouvi muitas pessoas falando assim, mas aí a gente coloca uma máquina, coloca algo, mais algum robô, e aí as pessoas vão perder o emprego, não vão mais precisar, mas não funciona dessa forma, né? A gente tem que se remodular, a gente tem que ter uma cultura de que, com o que a tecnologia me oferece, eu vou trabalhar para melhorar os meus processos, né? Então, por exemplo, assim, eu consigo ter um relatório, vou dar alguns exemplos assim, né, para contextualizar. Se eu conseguir ter um relatório da minha análise de movimentação dos meus medicamentos em estoque, eu tenho lá uma lista de padronizados, né, da minha seleção de medicamentos. Se eu consigo analisar como estão como é que está esse processo, eu consigo talvez propor enxugar esse estoque, se assim for, propor melhoria. Se eu consigo analisar o meu relatório de medicamentos que vão vencer, se eu consigo entender, por exemplo, algo que toma muito tempo dentro da farmácia, quem trabalha com dispensação, o satélite, né, aqueles pedidos urgentes, né? Cada farmácia tem lá a sua reposição, tem o seu abastecimento, mas aí atende as prescrições dos pacientes e, ao mesmo tempo, toda hora aquele monte de pedido urgente, né, que chega e tal. Por que eles acontecem, né? Como é que a gente pode entender isso? Então, isso não envolve apenas o processo em si, isso envolve capacitar as pessoas, né? Dar treinamento para essas pessoas, elas entenderem tudo isso. Então, como é que eu consigo
absorver essas informações, usando as tecnologias para que elas trabalhem para mim, né? Para que elas trabalhem a nosso favor. Eu trago aqui duas máquinas, né? Que são ambas são da Opus Pac, tá? A primeira ali é onde tem aquela pessoa ali mexendo, é uma máquina de unitarização. Nessa máquina, então, ela, ao mesmo tempo que tu bota o medicamento ali, seja ele num blister, seja ele numa ampola, ele já faz o recorte, ela já organiza, se for ampola, né? Já cai para a parte de baixo, onde tem aqueles rolinhos ali, né? E ela vai unitarizando ali e sai naquela esteira azulzinha que fica mais embaixo ali, naquelas embalagens ali, como mostra à esquerda, né? E aí, o que acontece, né? Cada máquina ali tem uma cor, cada embalagem ali tá com uma cor diferente. Por quê? Porque cada vez mais a gente fala na segurança do paciente, na segurança da administração, e isso é fundamental porque, afinal das contas, o que a gente trabalha todo dia é que o paciente receba o medicamento certo, né? Da forma correta. Então, essas medidas de segurança, elas nos auxiliam na nossa gestão. E, por exemplo, assim, essas máquinas hoje, elas já vêm com tecnologias que elas podem já imprimir alertas, né? Alertas importantes que ajudam na nossa gestão. Então, se utilizar disso para ganhar tempo é muito rico, né? Nos traz muita segurança no processo e garantia de que o medicamento vai ser cada vez mais administrado de uma forma segura, né? Esse outro aparelho que tem aqui, que é o PIC-1, que ele, se vocês olharem bem, ele até lembra um pouco aquelas máquinas de refrigerante, né, que a gente compra na rua, e ele é um dispensário eletrônico, né? Ele é um dispensário eletrônico que ele tem uma vantagem que ele tem esse vidro na frente, então ele não tem, a gente não consegue ter acesso a todo o arsenal de medicamentos e materiais que ficam ali dentro. Então, naquele visor que tem ali em cima, ou a pessoa que, né, a enfermeira, enfim, quem for fazer a retirada do medicamento, vai ali colocar o seu login, a sua senha, vai selecionar o paciente, vai selecionar o medicamento ele só fica disponível ali se for realmente o intervalo de horário que ele vai ser administrado. Aí aquela gavetinha, ela sobe até então a prateleira ali, até a gavetinha que vai ser, que tá o medicamento, cai ali, igualzinho aqueles refrigerantes e chocolates que a gente come na rua. E aí cai, então, ali para onde, então, vai cair ali naquela paredezinha ali, que tem o local onde tu pega. Então, ele é um dispensário que ele tem... E aí pensa que né, independente dele ficar no setor, né, dele ficar ali, ele desonera a farmácia central, porque ele fica, né, alocado no próprio setor de enfermagem, mas, ao mesmo tempo, ele é um estoque de medicamentos como qualquer outro. Então, vai ter que inventariar, vai ter que ter contagens dos medicamentos, vai ter que ser abastecido. Ele tem que ser abastecido justamente com a necessidade, né, com a característica do setor onde ele vai estar localizado. Então, isso é muito importante, né? Mesmo que a gente faça, que bote lá, um medicamento, uma automação hospitalar, então, ao mesmo assim, eu tenho que fazer a análise dele, né? E essa análise, ela é uma análise que ela é diária. Por que ela é diária? Porque dentro do hospital, a gente sabe que as coisas, elas mudam, né? Muda o perfil de paciente, muda o perfil médico, muda o perfil, né? Medicamento que pode ser despadronizado. Então, tudo isso faz parte, né, do tipo de gestão que a gente tem que ser. Por quê? Porque é para esse equipamento trabalhar a nosso favor, né? Ele tem que trabalhar para agilizar, porque aí o paciente consegue receber o medicamento de uma forma mais assertiva, de uma forma mais rápida, ele já está, né, lá alocado no setor para ele poder ser administrado, né? Um outro tipo de automação, tá? Esse aqui é um robô da Swisslog, que ele se chama Box Picker, né? Então, ele é um robô mesmo, né? Eu tive a oportunidade de ver ele quando eu visitei o Sírio, em São Paulo, e ele realmente é muito grande, ele é do tamanho de uma sala bem grande. Por quê? Porque ele faz diversos processos, entre eles, ele começa desde a unitarização até a dispensação do paciente. Então, se coloca ali, onde tem aquela imagem ali, bem no canto ali, onde tem aquela caixinha vermelha embaixo, ali se coloca o medicamento no seu blister, enfim, as ampolas, o próprio robô unitariza, o robô, ele aloca o medicamento já unitarizado nos seus endereços, fica ali, ele já arruma por validade, né, aquele que vence
fica na frente para ele ser dispensado antes, ele faz o inventário, mas tudo sob comando, assim, existem pessoas que têm que estar capacitadas para comandar essa maravilha, né? Então, não é simplesmente o robô tá ali, então, não, ele tem que ser abastecido, ele tem que ser, né, tem que obedecer aos comandos. E aí, ele também é alimentado com o próprio sistema de prescrição do hospital, e conforme o horário é dispensado, então, em umas tirinhas assim, com o nome do paciente, com aqueles medicamentos que o paciente vai tomar. E, além disso, né, ele tem também que, em caso de devolução, ele faz a devolução também. Existe um local ali que tu devolve, então, o medicamento, né, ele sai da conta do paciente e ele retorna para o estoque da farmácia. Então, é uma super tecnologia, é algo que agiliza muito, né? A gente encontra vários processos no robô, né? Tá ali a unitarização, guarda, ele inventaria, ele ajusta por validade, ele faz a devolução, mas essa automação, ela não desonera o nosso papel como farmacêutico, como gestor, como quem trabalha, né? Os auxiliares de farmácia, de fazer a gestão dessa máquina, né? Aí eu trago aqui, eu não sei se todo mundo já assistiu, tá? O nome desse filme é Enfermeiro da Noite, tá? É um filme que ele tá disponível no Netflix, até para quem foi no Congresso da SBRAF, teve uma palestra só sobre esse filme, de tão impactante assim que ele nos é, uma história verídica, né? E essa foto é uma foto do filme que eu tirei, né? São os dois atores ali, né? Que simulam os dois enfermeiros. E atrás, então, tem um dispensário eletrônico. No caso, o que tá atrás dele é o Pix, né? Que é da Grifols, né? E esse dispensário, ele não é tipo aquele que eu mostrei anteriormente, ele tem uma porta, onde essa porta se abre toda, então você vai pegar ali o medicamento. Claro que ele vai liberar o acesso quando tu coloca o nome do paciente, o medicamento, e vai estar liberado. Mas no momento que você abre, é igual se estivesse abrindo uma geladeira, um armário, tá? Ali tudo disponível, né? E eu não vou dar spoiler, né? Não gosto, mas assim, o que acontece nesse filme, né? E a gente está aqui diante de um dispensário eletrônico, né, um aparelho que tem uma automação, ele agiliza, ele aumenta a rastreabilidade, ele emite relatórios de tudo, de controle, de dispensação, de análise de estoque, de tudo. Mas só que a análise desses dados, ela é feita por uma pessoa. E justamente esse filme aborda isso, né, porque ele é um filme que trata sobre uma situação que aconteceu nos Estados Unidos de um enfermeiro que retirava medicamentos desse dispensário e administrava equivocadamente, propositalmente nos pacientes para matar, né? Então ele foi o responsável pelo homicídio de diversos pacientes. Então aquelas pessoas entravam em parada cardíaca sem uma razão aparente, né? Então é muito sério, né? Quando a gente fala que esse controle dos medicamentos, né? O medicamento está faltando, esse medicamento sempre falta, esse medicamento sempre tem 10, né? Mas sempre está faltando. A gente tem que atrás, a gente tem que entender o que acontece, né? Porque talvez aí você consiga pegar um erro. Claro que aqui eu estou trazendo um exemplo, né? Mas às vezes a gente pode pegar um erro, né? Um erro talvez de baixa de estoque no sistema, porque as tecnologias, elas não são 100%, né? Elas têm falhas, às vezes o sistema ele pode estar desajustado, então ela não nos desonera de fazer uma análise crítica, né? E eu acho que aí o grande questão, né? A gente tem que saber analisar esses dados e trazer eles a nosso favor, né? Estou controlando o tempo aqui, eu acho que ainda tem mais uns minutinhos, né? E então, assim, é importante que a gente pense, né, nessa questão da automação e de como que a gente pode trabalhar em cima dos processos para que eu ouço muito assim, a gente não tem tempo de fazer nada, a gente fica o tempo todo enxugando gelo, apagando assim. Então é justamente nesse ponto que a gente tem que trabalhar, é parar, olhar, né, entender, né, mapear, se apropriar desse processo e olhar de uma forma crítica, né? Então, assim, por exemplo, e começa desde o início, desde onde a gente acha que não começa, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, minha lista de padronizados, a minha lista dos meus medicamentos padrões, a Ana Paula sabe, né? Os medicamentos não padronizados, né? Tem que fazer uma análise em cima disso, né? Tem que, ele está vencendo o medicamento padrão, mas por quê? Eu tenho uma lista, um armário lá só dos não padronizados. Por quê? Né?
eu tenho uma quantidade muito grande de pedidos para determinado setor que tem lá um dispensário eletrônico à sua disposição. Por quê? O que está acontecendo? Onde que está falhando? Será que tem que fazer um inventário? Será que as pessoas não estão conseguindo entender a funcionalidade? Porque tem isso também, né? A equipe, não só a equipe de farmácia, os próprios enfermeiros e técnicos, eles têm que entender os benefícios que trazem isso, tem que haver essa conscientização, né? Essa mudança de cultura que existe, né, em torno da gente poder usar a tecnologia a nosso favor e se aprimorar dela também, né? Sem medo, né? Sem receio, porque está aí para nos ajudar. Agora, por último, né, já estou encerrando aqui, o que eu gosto sempre de trazer é algo que nos motive, assim, né, que não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Então, essas mudanças de automação, essas mudanças de tecnologia, né, da gente conseguir usar os dados a nosso favor, elas são inerentes, elas estão aí, elas não vão retroceder. A gente tem que utilizar isso para que a nossa gestão, os nossos processos fiquem facilitados e utilizar isso para que o atendimento, principalmente a segurança do paciente, né, essa cultura de segurança fique cada vez mais forte, né, e fazer essa consciência dentro da própria farmácia, né, e junto com os nossos auxiliares, para que a gente consiga trabalhar de uma forma mais assertiva, de uma forma mais ágil, o farmacêutico consiga cada vez mais, né, não digo nem da farmácia clínica, porque uma farmácia clínica bem feita só consegue ser bem feita se a gente tem toda essa base desses processos bem consolidados, né? Então, assim, quando o pessoal adora a farmácia clínica, e eu acho a farmácia clínica puro glamour, e ela é. Só que, assim, antes disso, a gente tem que ter, né, um recebimento sólido, tem que ter pedidos de compras que nos atendam, tem que ter um controle de estoque, um controle de validade, são muitos fatores, né, e que a gente tem que ir mapeando como farmacêutico gestor dos processos, né, para que a gente consiga atender o paciente da melhor forma possível, e não só atender o paciente, né, porque a gente tem que atender o paciente, mas a gente também tem que dar conta de prestar contas para, enfim, para a direção, para a gerência, para quem quer que seja, né, porque a farmácia, ela tem que ter uma saúde financeira, né, porque pensa que na farmácia é onde tem o maior número, o maior recurso, né, o maior valor, então ela tem que atender e prestar contas em relação ao valor estocado e tem que atender da melhor forma o paciente. Então, é isso. Vamos usar, né, o que temos à disposição da forma que mais faça, né, o nosso trabalho fluir. Eu agradeço, me coloco à disposição depois, vai ter a parte das perguntas, e agora eu vou passar, então, a apresentação à minha colega Flávia, farmacêutica também. Ela vai, então, apresentar farmacêutico é autoridade. Reconheço, líder de saúde, que você é. Flávia, então, vou te passar aqui Muito obrigada, Cláudia. Parabéns pela sua explanação, trazendo aí tanta tecnologia, né, ao nosso auxílio. Mas essa tecnologia também, por muitas vezes, nos paralisa, porque é inevitável a gente pensar o quanto a gente pode perder espaço com essas novas ferramentas aí de trabalho. Estamos aqui, então, para falar de farmacêutico é autoridade. Reconheça o líder de saúde que você é. Além de todo esse contexto que a Cláudia trouxe tão bem, esse tema ele é importante por conta desse slide, da nossa expectativa e da nossa realidade. Então, é o seguinte, qual que é hoje que eu vejo muito no mercado de trabalho? A expectativa de quem sai de uma faculdade, pronto aí para desbravar o mundo enquanto farmacêutico, de quem está mudando de área, né? Então, a gente tem uma expectativa de fazer tudo sobre o medicamento, fazer a orientação farmacêutica, falar de interação medicamentosa, de dose correta, de rastreabilidade, enfim, de garantir o uso seguro e racional desse medicamento ou dos processos que a gente executa. Tem pessoal aí do banco de sangue, análises clínicas, né? Então, as pessoas geralmente saem prontas da faculdade para fazer aquilo
o que a gente sonhou, com aquele objetivo que nos levou a chegar até uma graduação. Só que essa pessoa cheia de sonhos, cheia de planos, focada aí na segurança do paciente, no uso do medicamento, quando essa pessoa cai na realidade, ela se depara com diversas coisas que não estavam no script. Elas se deparam com pessoas, com sistemas, com processos, com diversas coisas. E a gente se vê muitas vezes nessa realidade aqui. O farmacêutico não sabendo, olha essa figurinha aqui, não sabendo, né, para o que ele pensa primeiro, o que ele faz primeiro. São várias tarefas sendo solicitadas ao mesmo tempo. A impressão que dá é que a gente está aí segurando o medicamento, porque a gente quer tanto trabalhar com o medicamento, mas a gente tem que trabalhar com tantas outras coisas no nosso dia a dia, que não dá essa impressão que não sobra tempo para o medicamento. E aí, nesses meus anos aí, 20 anos aí de área hospitalar, o que é muito comum a gente ver hoje? Que escutar hoje nos corredores. Quando a gente anda aí pelos corredores dos hospitais, o que a gente escuta entre os farmacêuticos? Eu não estou fazendo o meu papel de farmacêutico. Eu me sinto desmotivado o tempo inteiro. Eu não estou aguentando a pressão. Alguém aí faz um sim ou não? Já escutou? Já se sentiu assim? Estou falando alguma coisa fora do contexto? As pessoas são muito difíceis. Eu não estou aguentando mais a pressão. Não me sinto reconhecido. E a frase que eu mais escutei na vida: eu não estudei para isso. Eu estudei para ser farmacêutico, não estudei para estar aqui no meio desse caos. Certo, gente? Pensando em tudo isso, quando esse caos instalado acontece nas nossas vidas, porque acontece e aconteceu durante muito tempo comigo, me questionei por diversas vezes, o que acontece? Os RH dos hospitais, das empresas, quando eles veem os farmacêuticos nessa situação, ou os profissionais de saúde nessa situação, o que acontece? Eles vão lá e contratam curso de liderança. Não, esse pessoal não sabe ser líder. Vamos treinar a liderança, vamos treinar as competências da liderança. E aí gasta um dinheiro, porque esses cursos são caros, e gasta, o pior do que gastar dinheiro é gastar o nosso tempo de farmacêutico. Já está corrido lá dentro da farmácia, o bicho já está pegando, a gente tem que sair parar o que a gente está fazendo para ir lá fazer um treinamento. O treinamento é maravilhoso, mas eu tenho um monte de coisa para fazer lá, então eu gasto um tempo enorme para fazer esses treinamentos. E aí eles falam de feedback, de gestão de conflitos, comunicação assertiva, de influência, de diversas competências, vai desenvolvendo aí diversas competências. Já viram essa série em algum lugar? E o farmacêutico, geralmente, acha maravilhoso escutar sobre tudo isso. E aí ele sai do treinamento se sentindo super, super top. Vou lá, agora já sei o caminho, vou lá e vou arrasar. Aí ele volta para a área de trabalho, para o campo, né? E aí aí a frustração é ainda maior, porque aí ele não consegue aplicar nada do que ele aprendeu nos cursos. E entendeu? Porque ele se sente ainda cada vez mais desmotivado. Sabe por quê, gente? Isso acontece? Primeiro, que o farmacêutico acha que tudo isso não é papel dele. Na maioria das vezes, ele acha que trabalhar esses feedbacks, gestão de conflitos, apesar de fazer muito sentido na teoria, quando ele vai a campo, ele acha que essa não é função dele. Eu não estudei para isso. Vou aqui dar um caminho para a gente resolver esse caos aí instalado. Esqueçam a palavra liderança. Esqueçam. Olha, eu estou falando isso, gente. Eu que trabalho tanto com liderança, estou pedindo para vocês esquecerem a palavra liderança. Sim, está na hora da gente dar um passo para trás. Depois a gente fala de liderança, mas primeiro esqueçam a palavra liderança. Vamos entender um pouquinho da nossa motivação, da onde eu encontro a motivação para ser um farmacêutico reconhecido. Certo? Primeiro, nós precisamos nos enxergar como líderes, como essas pessoas que fazem, sim, que estão responsáveis por todos esses processos, para depois a gente trabalhar como liderança. Então, antes de falar de liderança, eu quero falar de motivação. Está na moda, né? Todo mundo quer saber. Como eu me motivo? Como eu motivo a minha equipe? Por onde eu começo? Onde eu encontro a motivação para ser um farmacêutico reconhecido? E o meu convite aqui é que a gente faça um retorno na história.
Então, a resposta dessa motivação está na história da farmácia, na história do farmacêutico e na sua história enquanto farmacêutico. Então, eu trago aqui essa imagem aqui do Dr. Botica, não tenho nada com o Boticário, mas eu acho que essa imagem ela representa muito aqui o papel do farmacêutico do início da farmácia, né? Onde o farmacêutico era visto como um mago, como o senhor dos conhecimentos das fórmulas da química, certo? E para isso eu convido vocês a relembrar um pouco da história da farmácia, a relembrar ou talvez até conhecer, porque tem muito farmacêutico que não sabe da história. Então, quando a gente volta um pouquinho, a resposta está na história. Então, como começou a farmácia? As atividades eram relacionadas à farmácia, elas tiveram origem por volta do século X, com as chamadas boticas ou apotecas, certo? Os remédios ali eram feitos à mão. Nesse momento, a farmácia e a medicina era uma só, era uma profissão só entre a farmácia e a medicina. E o boticário, que era a pessoa que trabalhava nessas boticas, ele conhecia as doenças e curava. Esse era o papel dele. No século XVIII, aqui está errado no slide, mas no século XVIII, houve uma divisão entre a farmácia e a medicina, onde a medicina ficou responsável por diagnosticar as doenças e a farmácia por curar. Era a farmácia que era detentora aí dos medicamentos, das químicas, das poções que curavam. Em 1977, o boticário, que era a pessoa que trabalhava na botica, passou a ser chamado de farmacêutico. Nesse momento, onde a farmácia e a medicina, então, elas se separaram e a farmácia foi responsável por diagnosticar, por curar, e a medicina por diagnosticar. Se a gente voltar, for um pouquinho mais à frente na história, olha como o farmacêutico sempre foi um profissional reconhecido, importante para a população. Olha o que o Monteiro Lobato escreveu aí no início do século XX. O papel do farmacêutico no mundo é tão nobre como vital. O farmacêutico representa o órgão de ligação entre a medicina e a humanidade sofredora. É o atento guardião do arsenal de armas que o médico dá combate às doenças. E quem atende às requisições a qualquer hora do dia e da noite. O lema do farmacêutico é o mesmo do soldado: servir. Olha a importância que a população, que a nossa profissão sempre teve na história. Então, vamos olhar um pouquinho para essa história, da onde veio. E o farmacêutico, por tudo isso, por toda essa história, gente, o farmacêutico, ele é autoridade. A gente, querendo ou não, nós somos vistos como autoridade. Nós somos o porta-voz da informação. Quem nunca foi parado no elevador, na padaria, na conversa, no churrasco da família, e falar assim: olha, o que é bom para a gripe? Olha, eu estou com uma dor de garganta, o que eu tomo? Ai, você sabe o que é bom para emagrecer? Gente, as pessoas nos veem como autoridade de saúde, como autoridade do medicamento. E nós mesmos não nos colocamos nesse lugar. A gente não se reconhece como essa autoridade, né? Então, está na hora da gente tentar rever isso, buscar essa motivação interna, se reconhecer enquanto, sim, autoridade de saúde que nós somos. E aí a resposta, então, está na história do farmacêutico atual. Se a gente pegar aqui o ciclo da assistência farmacêutica, que hoje já não é mais chamado de ciclo de assistência farmacêutica, esse nome cresceu, né? Hoje a cadeia terapêutica medicamentosa, onde esses processos, as responsabilidades do farmacêutico aqui nessa cadeia medicamentosa, ela vem aumentando a cada dia. Se a gente pegar aí as normativas das acreditações, das ISOs, quanto mais as legislações, até as legislações da própria Anvisa, toda hora vem se atribuindo mais responsabilidades para o farmacêutico. Por quê? Porque o farmacêutico, sim, é reconhecido como dono do medicamento, uma autoridade do medicamento. Então, todo mundo está reconhecendo a gente enquanto autoridade, menos nós. E aí, quando aquela pessoa fala assim: mas esse não é o meu papel, eu não estou fazendo papel de farmacêutico. Gente, eu chamo aqui a atenção para vocês verem, tipo,
realmente o papel do farmacêutico? Poxa vida, se eu estou falando que aqui o papel do farmacêutico é seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição, dispensação, prescrição, administração e monitoramento, até o pós-uso, gente, isso são processos. E para todo processo, ele tem que ser esse processo é realizado em algum lugar, certo? Estrutura física. Para esse processo acontecer, eu tenho que desenhar um processo. Quem faz o quê? Eu tenho que atribuir responsabilidades, eu tenho que treinar essas pessoas para executar esse processo. Para esse processo acontecer, eu dependo das tecnologias, como a Cláudia colocou aí também. Quantas novas tecnologias estão surgindo para nos ajudar? É responsabilidade nossa, sim. Alguém colocou aqui, acho que foi a Priscila, que colocou aqui no chat, eu não tive uma boa experiência com automação. Sim, é difícil automatizar, gente. Não é fácil, não é só você colocar uma tecnologia ali e falar, agora você trabalha. Toda vez que a gente automatiza, a gente muda processo, a gente muda cultura, tem muita coisa para se fazer por trás. E, além de tudo isso, quem operacionaliza tudo isso? Quem faz? Quem põe a mão na massa? Quem faz essa assistência farmacêutica acontecer? São as pessoas, gente. E essas pessoas somos nós, farmacêuticos, os técnicos, os auxiliares, os enfermeiros, toda a equipe que envolve todos esses processos. Então, isso que a gente acha que não é o nosso papel enquanto farmacêutico, é o nosso papel, sim. O medicamento, ele não anda sozinho, o medicamento, ele não chega no paciente sozinho. A gente não faz segurança do medicamento por osmose, é mão na massa. Tudo isso, a gente querendo ou não, é papel do farmacêutico, sim. Então, talvez, se a gente reconhecer que esse é nosso papel, talvez a gente consiga arrumar estratégias de como lidar com esse caos instalado, porque eu concordo que é um caos. E eu concordo que é difícil fazer tudo isso ao mesmo tempo. E por tudo isso que eu falei, gente, quem vê o farmacêutico como líder da área de saúde, olha aqui, todo mundo. Só o farmacêutico que não se vê como líder de saúde. Então, meu convite aqui mais uma vez, vamos sim assumir o nosso papel enquanto farmacêuticos, autoridade de saúde, que somos por profissão, não porque as pessoas acham que nós somos. A nossa história está aí, nós somos sim a autoridade. Só que essa autoridade foi se perdendo ao longo dos anos, talvez por falta de ocupar o espaço que realmente a gente precisa ocupar. Né, nós mesmos fomos deixando que outras pessoas ocupassem esse espaço. Então, está na hora aí, meu convite é que a gente, aproveitando o Dia Internacional do Farmacêutico, que foi ontem, que a gente se reconecte aí com a nossa história e com a história da nossa profissão. Então, farmacêutico, só falta você, reconheça-se como líder de saúde que você realmente é. E, além de tudo isso, gente, a resposta também está na sua história. Eu sempre falo para quem trabalhou comigo na minha equipe, para que a história ela precisa ser contada. Não para a gente ficar remoendo e vivendo o passado e falar, naquele tempo, aquilo que era bom. Não, para a gente ver o quanto a gente cresceu, o quanto a gente evoluiu, o quanto de aprendizado, quanto nós trouxemos, quanto de nós hoje dependeu daquela história que passou, certo? Então, assim, eu contei a minha história aí nas minhas redes sociais. Tem um reels que eu conto, aí um vídeo, um texto, que eu conto a minha história, né, de como eu cheguei na farmácia hospitalar, e eu fiz uma sequência de stories com algumas fotos da minha trajetória, e como é bom a gente reviver essa história. Para quê? Para saber de onde a gente saiu e para saber onde nós chegamos, o que nós passamos, o que essa história que trouxe a gente até aqui. Então, valorize e respeite a história de vocês e se reconecte com elas. Certo? Aqui tem um livro que eu gosto muito, que é da Brené Brown, o livro chama Coragem para Liderar, e ela fala nesse livro, quando temos coragem de entrar na nossa própria história e reconhecê-la, temos a oportunidade de escrever o final. Então, antes da gente achar que a gente está desmotivado, buscar motivação em outros lugares, olhe para a gente, olhe para a sua história, olhe para você, que escolheu fazer farmácia e que se está aqui nessa aula hoje é porque realmente está dentro, tá aí vivendo na pele a nossa profissão, tá bom? Então, se vocês quiserem conhecer a minha história, entrem nas redes sociais que eu conto aí um pouquinho delas para vocês. Mas eu conto não para me expor, não, é porque eu aprendo, cada vez que eu conto, eu aprendo e me ressignifico com ela. Então, agora que você já se reconhece como autoridade de saúde,
agora sim você está pronto para começar a trabalhar, desenvolver aí a liderança. Agora sim você pode participar daqueles treinamentos caros que a gente despende tanto de tempo, certo? Mas você pode aproveitar de uma forma diferente, onde você vai poder utilizar aquelas competências de liderança ao seu favor. Não como mais uma tarefa, mas algo que eu tenho que fazer na minha vida. Não, vamos usar isso a nosso favor. Então, nós estamos aqui e trago aqui essa mensagem, né? Por mais farmacêuticos reconhecidos como líderes de saúde, porque isso traz potência para a gente, por mais segurança e também traz segurança e qualidade no atendimento. Então, está tudo interligado. A gente se reconhecer, esse reconhecimento traz potência, e essa potência só tem uma pessoa que é beneficiada, o paciente, certo? Traz aí muita segurança e qualidade no atendimento. A humanidade agradece farmacêuticos por mais farmacêuticos potentes. Então, era isso aí, gente, que eu queria trazer como reflexão para vocês. Por mim, eu fico falando aqui horas e horas, porque eu amo isso, mas esses são os meus contatos. Certo, pessoal? Era essa a nossa mensagem. Vamos aí abrir. Temos um tempinho, nosso tempo está curto, mas a gente vai abrir para algumas perguntas, algum posicionamento. Se alguém tiver alguma coisa, coloque no chat, concorda, não concorda? Estão muito desmotivados? Está difícil? Faz sentido para vocês? Dá um feedback aí para a gente no chat, gente, para a gente poder entender um pouquinho se essa mensagem é boa. Oi, Cláudia. Eu vi aqui, eu estava lendo aqui o chat, e aí eu vi aqui foi a Maria Priscila que falou, né, que teve quando ela implantou a automação, sempre travava, e eu já passei por isso. Aí foi um hospital que eu trabalhei, comprou a máquina de cortadora de blister, e aí sempre travava, e eu chegava lá, a máquina de cortadora de blister no canto, e o pessoal com a tesourinha na mesa do lado, e a máquina lá parada. Já me assistiu. Meu senhor. Então, assim, o que acontece, né? Foi bem como tu falou, assim, às vezes a gente bota lá a máquina e acha que tá tudo resolvido, mas a gente tem que se capacitar, a gente tem que treinar, tem que romper. E, assim, é legal porque as próprias pessoas que trabalham com automação, né, as empresas, elas dão muito suporte. Então, tem que usar e abusar mesmo, né? Tem que chamar no WhatsApp, tem que pedir treinamento, tem que ficar chamando, porque é que nem andar de bicicleta, né? A primeira vez que a gente sobe na bicicleta, meu Deus, parece que é um caos que a gente nunca vai conseguir, né? Tem que envolver a diretoria do hospital para dar um surto, falar que vai devolver a máquina, viu, gente? Então, isso já. É isso aí, mas assim, depois que ela entra em uso, mas nossa, daí o que tu fazia em 15 dias, tu faz em uma tarde, né? Então vale a pena insistir aquele momento. Todo o processo tem um momento de adaptação, de acomodação, né? A Tatiana está falando aqui, tem que comprar direitinho, ficamos com o elefante branco na farmácia. É isso aí. A automação, gente, não é só uma máquina ou outra. A automação, ela pode ser um elefante branco, sim. A automação, uma central de dose unitária, né? São coisas que custam muito caro, mas envolve um processo violento para a gente implantar. Então, esse planejamento da implantação, essa interação com a diretoria tem que estar muito consciente de que precisa haver uma mudança de cultura, que vai ser um período difícil de implantação, porque senão acaba sobrando, tinha que parecer que o farmacêutico pediu tanto para comprar e a hora que compra não serve para nada, gastou dinheiro à toa. Né? Então, não é simples, não, gente. Automatizar não é simples, mas é possível e a gente precisa envolver muitas forças aí. Principalmente o pessoal que trabalha, né, junto conosco, assim, técnicos, né, técnicos de enfermagem, enfermeiros, para entenderem também a importância que é a gente se utilizar da tecnologia para facilitar o dia a dia de todo mundo, que não é o farmacêutico inventando moda, né? Adoram aquela frase assim, aqui a gente sempre fez assim, né? Pois é, mas... mas a gente sempre fez assim, mas as coisas mudam, a gente tem que se adaptar às mudanças, né? Ô, Cláudia, vou deixar essa aqui para você responder. A Tatiana está perguntando aqui, vocês acham que o dispensário na UTI, por exemplo, substitui a farmácia satélite? Na UTI, né, é mais difícil, né? Mas eu já vi sim, tá? Tem hospital que trabalha com dispensário eletrônico em UTI, sim, e funciona. Mas eu já vi ele, mas assim, esse que eu tô falando, ele tinha as duas coisas, uma farmácia menor e o dispensário porque o dispensário ele é modulado, então ele pode ser para algum tipo de medicamento, né? Para aqueles que talvez tenham uma característica, isso que é legal, da gente moldar
de acordo com a tua necessidade. Então, ali dentro, tu pode botar aqueles medicamentos de dor, de SOS, né? Para ter ali rapidamente. O médico prescreve, tu já vai ali com a tua, né? Com o teu acesso, já libera em nome do paciente e já pegou. Não precisa ir lá na satélite, né? Aí o auxiliar tá fazendo outra coisa, demora para te atender. Então, já tá ali. Então, nesse sentido é bom. Mas, assim, nesse exemplo que eu tô dando, é o Hospital aqui de Porto Alegre. Ele tem as duas coisas. Um dispensário que atende alguns itens e a farmácia que, na UTI, é um setor que eu acho que, na minha opinião, só o dispensário compromete, talvez, a dinâmica do hospital, né? Os outros, né? Eu ia falar exatamente isso. Eu nunca trabalhei com dispensário eletrônico, de fato, mas eu acredito que o dispensário eletrônico ele vai substituir aquele estoque ou que tem na UTI ou aqueles SOS mesmo. São os medicamentos de urgência, emergência, os de infusão contínua. Para esses casos, eu acho que substitui. Porém, os medicamentos de horário eu acredito que a dispensação por horário ou por dose unitária, ela ainda continua sendo mais eficaz. Tem que pensar em mesclar, né? Eu acredito que seja muito difícil deixar só com dispensário eletrônico. Em compensação, por exemplo, setores do hospital, onde tem um setor de internação, que seja assim, um pós-operatório de alguma cirurgia, né, eletiva, algo que é mais controlado, eu conheço hospital onde o atendimento dos que eles chamam de mapa de horário é feito exclusivamente pelo dispensário eletrônico. Então, nada naquele andar sai da farmácia central, né? Sai tudo do dispensário eletrônico. Ele substituiu totalmente o processo do atendimento à prescrição pela farmácia central. Então, quer dizer, vai muito da característica do setor mesmo. Então, ele atende de todas as formas. Vale a pena fazer um projeto bem elaborado e pensar em todas as vertentes e possibilidades antes de definir o sistema de dispensação, né? A Jéssica está falando aqui, eu achei ótima discussão, valeu cada ponto, falar sobre a base da farmácia hospitalar também achei fundamental. Link da gestão, tecnologia e liderança é essencial. É isso aí, gente. Não tem outro que não tem o que fazer. Muitas vezes o que nos desmotiva é a expectativa versus a realidade. É por isso que vamos alinhar a expectativa, gente. Porque às vezes a gente tem uma expectativa num mundo que não existe. Não existe. O mundo que geralmente os farmacêuticos esperam. Vou contar para vocês, não existe e não vai existir. Então, talvez, em vez quando a gente acha que tem alguma coisa errada, olhe para o que você está esperando, né? Então, esse alinhamento é fundamental para várias partes, inclusive da nossa vida, gente. Rafael está falando aqui, ó, faz todo sentido, devemos repassar isso para a nossa equipe de farmacêuticos, principalmente com os novos farmacêuticos. Ouvir falar... falou que não devemos ser chamados de doutores, mas sim devemos exercer a nossa autoridade, a nossa função com autoridade. Gente, a autoridade, ela se demonstra pelo comportamento, pelo conhecimento, pela confiança que a gente passa. Doutor é só uma forma de falar, né? O nosso comportamento enquanto farmacêutico vai muito além do que falar um DR na frente. Eu acho até questiono se é até necessário usar esse DR ou não. Eu, particularmente, gosto que as pessoas me chamem de Flávio mesmo. Né? Eu acho que o doutor, ele deixa a gente longe das pessoas, não deixa a gente próximo, certo? Perfeitos dois assuntos abordados, a tecnologia de ponta nem sempre está disponível para a realidade na maioria dos hospitais, mas temos ferramentas disponíveis em cada instituição. Fazer o melhor com o recurso que se tem. É isso aí, gente. Se tiver tecnologia de ponta, ok. Mas se não tiver, dá para fazer muita coisa. Ô, Flávia, às vezes um relatório, né, que a gente consiga emitir, que a gente não tenha que alimentar a planilha de Excel, já é um grande ganho, porque vai estar aquela informação ali no momento exato, né? Porque eu vejo o pessoal alimentando muita coisa por planilha de Excel. Gente, o Excel, ele amanhã está desatualizado. Aí, em compensação, se você emite um relatório no sistema, se emitir agora ou se emitir às 3 da manhã, já dá diferença. Então, é isso que a gente tem que utilizar, né? Esses recursos a nosso favor para agilizar a nossa vida, né? É isso aí. A Andresa aqui colocando, ocupar nosso lugar é fundamental para sermos respeitados e realizar parcerias no trabalho com a equipe multi e caminhar juntos. É isso aí, gente. É isso aí. A gente precisa, antes de qualquer coisa,
ocupar o nosso lugar. A gente espera que as pessoas deem um lugar para a gente ocupar, mas primeiro a gente tem que fazer a nossa parte, né? Nós precisamos sim fazer esse reconhecimento. Eu convido então a Ana Paula, nossa super mega organizadora, nossa promoter deste evento, que não mediu esforços para que estivéssemos aqui. Muito bom participar aí com vocês. Eu conheci a Flávia, então ela já falou na faculdade, então eu fico muito feliz pela essa nossa parceria. E para mim é um prazer também estar aí junto com a Cláudia. A Cláudia já acompanhava ela nas redes, no LinkedIn. Queria ter encontrado ela, já falei isso para ela lá em Gramado, a gente não conseguiu se encontrar, mas eu falo que realmente o destino ele está sempre a nosso favor. Então, agradecer realmente a todos, né, pela presença. A gente sabe que, infelizmente, na faculdade, né, a gente não aprende muita coisa, né? Então, momentos como esse são muito importantes e agregam muito, assim, para a gente, essa partilha, né? A gente vê que são sempre, assim, as mesmas reclamações, os mesmos problemas, né, as mesmas dificuldades, né? Então, que a gente continue aí essa jornada e nessa gestão, né, dos processos incansáveis da farmácia, que a gente tenha muita dedicação para isso, porque não é fácil, né? Como a Cláudia mencionou, né, mesmo com toda a tecnologia que a gente tem, sempre vai ter que ter um farmacêutico por trás, né? E para isso a gente vai ter que ter um profissional capacitado, né? E um farmacêutico que se considere um líder, né? Que seja essa autoridade, que ele se veja como autoridade, que as pessoas reconheçam isso nele. Né? Então, para quem não viu, Cláudia? Esses dias você me falou do filme, achei fantástico o filme, tá? Do Enfermeiro da Noite, ele mostra bem certinho essa questão, inclusive, né, lá existe a falha lá, né? Tem uma falha no dispensário, então assim, que realmente acontece, por isso é importante a nossa gestão aí por trás, né, e a gente está aí disponível, pessoal, né, muito obrigado mesmo, então qualquer dúvida, né, vocês podem estar nos contactando, e a gente espera aí mais encontros, né, como esse, para que a gente possa aí se conhecer melhor e trocar um pouquinho aí as nossas figurinhas. E lembrar um pouquinho, né, falando da questão da liderança, né, que às vezes a liderança não se trata só apenas de posição de título, mas sim a capacidade que a gente tem de capacitar, né, e inspirar as outras pessoas. E isso é muito difícil para nós, principalmente com a nossa equipe de auxiliares de farmácia, né? Então a gente tem que se reinventar a todo momento, a toda hora, para conseguir inspirar cada vez mais. Né? Mas a gente está no caminho, acho que a gente está buscando, né? Então a gente tem muitas oportunidades, né? O caminho da liderança ele é muito desafiador, né? Mas a gente consegue aí melhorar cada vez mais e quando você consegue aí impactar as pessoas é maravilhoso. Então agradecer realmente a todos que participaram com a gente e a gente se coloca à disposição. E Flávia, não está saindo. Obrigada, Ana, pela parceria. Cláudia, para as considerações finais. Gente, muito obrigado pela presença, pelo tempo de vocês. Agradeço a Ana e a Flávia, que juntos aí caminhamos para organizar com toda a dedicação esse evento. Espero que tenham gostado. Vai ficar gravado, então, como a Flávia já mencionou, a Ana também. E as nossas redes sociais, o WhatsApp, estão à disposição também. Se não deu para perguntar aqui, dá para depois perguntar, a gente responde, troca ideia. A gente adora conversar, né, gurias? Então, vamos lá. Podem perguntar. Muito obrigada mesmo. Espero que tenha ajudado, né? O tempo é curto, mas, assim, a ideia eu acho que a gente conseguiu passar, né? Vamos se aprimorar e vamos utilizar tudo que tem à disposição aí para facilitar o nosso dia. Chega de farmacêutico dizendo que eu não estudei para isso e chega de farmacêutico dizendo que é só apaga incêndio, né? Vamos resolver esse problema aí e se reconhecer cada vez mais. Aí. Bom, gente, eu agradeço às meninas por aceitarem esse desafio aqui comigo e agradeço todos vocês que estiveram aqui com a gente né, disponíveis aí, fazer uma reflexão com a gente. Foi muito bom. Eu me emociono toda vez que eu falo dessa motivação, mas é muito bom dividir isso tudo com vocês. Estou aí também super disponível nas redes sociais, vocês têm meu WhatsApp. A ideia é trocar experiência e que a gente consiga se aproximar.
né? A gente estava falando no comecinho, antes de começar a aula, o pessoal enquanto estava entrando, o quanto nós, farmacêuticos, temos dificuldade de fazer networking. A gente acha que a gente nunca está preparado para conversar com outro farmacêutico, né? Então, assim, só que o network é o que faz a gente se enxergar como o outro, e que a gente enxerga que os problemas são os mesmos, e talvez, muitas vezes, inclusive, nos motiva. Essa motivação é conversar com outra pessoa e saber que o conflito dele é o mesmo que o meu, a dificuldade é a mesma. Então, que a gente se una cada vez mais, que nós estejamos aí cada vez mais próximos, certo? E até o próximo evento, hein, pessoal? Em breve a gente lança outro.